No capítulo 4, versículo 1, João recebe a visão. Até o capítulo 4, você tem a parte histórica do Apocalipse. E o Apocalipse ele é dividido em 3 partes. A parte historicista, que é a parte que João estava vivendo. Ali ele estava exilado na ilha de Pátimo. Então o Senhor vem e fala: João, escreve as coisas que vês, as coisas que são, ou seja, agora, e as que serão depois dessas. Então o Apocalipse ele vive de 3 partes. As coisas que João estava vivendo no seu tempo, que vai até o capítulo, antes do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 3 inteiro, que vem as 3 igrejas da Ásia. Aquilo é literalmente a perseguição de 10 dias, quando Nero mata os cristãos e etc., Domiciano, e tudo isso vai até o final do capítulo 3. As coisas que João estava vivendo. Mas depois, no capítulo 4, o Senhor vem dizer assim: agora escreve as coisas que vês, o que João estava vendo. E aqui no capítulo 4 ele vai falar das coisas que ele vê. E a partir do capítulo 5, o texto diz: e as coisas que serão lá no futuro. Então veja, essas são as 3 partes do Apocalipse. No capítulo 4 ele diz: depois disso olhei e eis uma porta aberta no céu. Há uma linha teológica aí que diz que ninguém vai para o céu. Mas eu só vi uma porta aberta no céu. Nós vamos para onde então? Quando a coisa começa a ficar salgada, João vê uma porta aberta para a igreja no céu. Então, João capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, a nossa esperança está no céu. Se você vai morar no céu para sempre, não. Nós vamos ficar lá durante 7 anos e voltaremos com Jesus para estabelecer o reino dele de equidade e justiça. Mas nós vamos para o céu. Que coisa linda. Vamos para o céu. Eu quero levar alguns comigo. Quem quer ir para o céu aí? Quem ficará feliz quando Jesus voltar? Eu não. Eu vou subir feliz. Então João vê a porta aberta no céu e ouvi como se fosse uma trombeta falando. Toda vez que você vê o termo trombeta na Bíblia, é fala, é voz. Então é a voz. Quando fala as 7 trombetas, são 7 anjos falando. É o termo para trombeta. E diz assim, ó: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no versículo 21 do capítulo 3. Mas depois disso olhei e vi que estava aberta uma porta no céu, e a primeira voz que eu vi era como de uma trombeta falando comigo, e diz: vou te mostrar as coisas que vão acontecer após isso. Então, antes disso é tudo primeira era. Agora, depois disso é futuro. É aquilo que a gente chama de apocalipse futurístico. Isso está muito claro aqui no Apocalipse. No entanto, nós começamos o capítulo 5 assim, ó, verso 1. E vi o que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Era o modelo dos pergaminhos. E os selos era a marca de um rei. Então ele pegava o anel ou uma moedinha e vinha e selava com a cera quente, mostrando que era dele, só ele tinha aquele selo. Aqui nesse livro, o selo do Rei dos Reis está ali, esse livro selado. Como que se abria? Você tinha que quebrar o selo de cera, você vinha e quebrava o selo. Os pergaminhos tinham um. Esse livro do Senhor tem 7 selos. E aqui nós vamos entender em que fase estamos hoje. Senhoras e senhores, preste muita atenção. São 7 selos. O retorno de Cristo, ou a grande tribulação, é a partir do 6º selo. E o retorno de Cristo na 7ª trombeta. No 7º selo,
Quando abre os 7 selos, começa a tocar as 7 trombetas. Jesus volta literalmente na 7ª trombeta, entendeu? 6 selos. No 7º selo, começa a tocar 7 trombetas. Na 7ª trombeta, Jesus volta. Onde começa os 7 anos de grande tribulação? No 6º selo. Já vamos ver isso. Então, em que fase nós estamos agora? Isso é muito poderoso. Vamos aqui no capítulo 5, versículo 1. Vi à direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Começa no capítulo 5 a narrativa desse livro com 7 selos. No capítulo 6 vai falar detalhadamente de cada selo. E assim, é para não deixar dúvida nenhuma da fase que a igreja vive hoje, qual dela nós encontramos e o que vem adiante dentro do plano apocalíptico e profético que nós temos aí nos próximos dias. Capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos selos. Então ele começa a quebrar os selos. A ideia é o seguinte: o cordeiro e o leão é a mesma pessoa. Morreu como cordeiro, voltará como leão. Mas quem abre os selos é o cordeiro. Quem toca as trombetas é o leão. Ele brada, ele é o leão, o rugido. Mas é ele que abre os selos. Veja, o cordeiro é digno de abrir os selos. A personalidade humana do Senhor. A personalidade divina, 100% homem, 100% Deus. O leão. Percebe ou não? Legal isso, né? A partir do verso 1. E vi que o cordeiro abriu um dos selos. E vi como se fosse um barulho de trovão. E um dos 4 animais dizendo, vem e vê. Verso 2. Começa a abertura dos selos. E os 4 primeiros selos conhecidamente, todo mundo sabe, é quando começa a cavalgar 4 cavalos. Já falei sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e alguém pode dizer, mas eles só não vão cavalgar na tribulação? Também, mas eles já estão cavalgando. Sério, pastor, os cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando, na realidade, eles estão galopando. Então aí que é um ponto interessante, vamos ver isso. E se você pegar Mateus 24, sobre o princípio de dores, vai casar muito com essa abertura dos selos. Tremores de guerra, terremotos, perseguição aos cristãos, tem muito a ver com esse texto aqui. Diz assim, ó. E vi e eis que um cavalo branco, que nele estava sentado, um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco. É importante que tem gente que confunde esse cavalo branco, que alguém que está em cima dele, que também está vestido de branco, confunde ele com Cristo. Mas na realidade Jesus vai vir num cavalo branco, mas ele não tem um arco, ele tem uma espada. E ele não está vestido de branco, Jesus está vestido de uma veste vermelha, que não é mas é salpicada de sangue. Quando a gente fala de veste vermelha, eu estou querendo dizer que essa veste é vermelha, porque Jesus estará vestido, diferente dos anjos e dos santos, com uma veste que ele está guardada, representando todos os mártires. Então Jesus não voltará vestido de branco. Agora, então, quem é esse cavalo branco? E quem está sentado sobre ele tem um arco. Diz o texto aqui, ele saiu vencendo e para vencer. Não diz que ele vai vencer. Esse cavalo branco representa uma ideia e uma pessoa. Quando a Bíblia Sagrada fala do anticristo, ela fala do espírito do anticristo, que ela também fala da operação do erro, mas ela também fala da pessoa do anticristo. O espírito do anticristo é diferente da pessoa do anticristo, apesar de ser o espírito do engano. O anticristo é aquele que faz oposição a Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele já estava em operação naquela época.
É o espírito da mentira, do engano. De acordo com Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, toda injustiça do homem, daquele que detém a verdade, troca a verdade pela mentira, confunde. Então, o apóstolo Paulo chama isso de operação do erro. É aquele que inverte a verdade e troca ela. Você pensa que é verdade, mas é mentira. E essa operação do erro é uma disposição mental ideológica. E isso Paulo fala que vem do greco-romantismo. A cultura que vem desde a época dele, você sabe, explode de uma maneira terrível na Revolução Francesa e cultura o mundo com toda a anarquia e pensamento diabólico, hedonista, o mais existente possível. Na época de Paulo já existe. Precisa entender que quando Paulo escreve a maioria das suas cartas, ele está morando em Sencreia, 16 quilômetros de Corinto, principalmente a carta aos Romanos não é bem aos Romanos. Ele escreve a carta aos Romanos, mas com a cultura que ele conhecia dos Corintos, greca, ou da Grécia. Então ele está de frente à estátua de Apolo, e é baseado naquela cultura greco-romana que ele escreve. E a estátua de Apolo era o símbolo da masculinidade, ou o contrário disso. E aí agora o apóstolo Paulo, nos ensinando essa questão cultural, ele deixa claro uma coisa: o espírito do anticristo já está em ação. Vamos ver esse texto, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6 ao 11, você vai entender o que faz, o porquê que a pessoa, o homem anticristo ainda não veio. E o diabo vem treinando o mundo para a figura do anticristo. Vem muitos anticristos no mundo. Então, o próprio texto diz, há muitos anticristos. Mas a figura, o homem anticristo, a pessoa anticristo que vem com toda a eficácia de Satanás, está reservado para os 7 anos de tribulação. E diz assim, agora vocês sabem o que detém. Detém a pessoa. Agora ele fala sobre a pessoa e o espírito, para que ele seja revelado ao seu tempo. Então, sufixo masculino, pronome pessoal, está falando de alguém, de uma pessoa, não de um pensamento. No entanto, ele continua, a verdade é que agora temos a diferença da ideia, que é o mistério da iniquidade, para a pessoa. A pessoa no verso anterior, vamos lá. E agora vocês sabem o que está olha lá, artigo definido, sufixo masculino, pronome pessoal, deixando claro que não é uma ideia ou um espírito. Aqui está falando de uma pessoa. Para que ele, pessoal, a pessoa, próximo verso, saia a pessoa, agora ele vai falar da ideia, do que ele vai promover. A verdade é que o espírito da iniquidade, operação do erro, o ministério da iniquidade já opera. Viu? A pessoa ainda não existia e nem tinha vindo, e vai ser reservado agora para o final, ser revelado, mas já na época de Paulo, já tinha o espírito do anticristo, que foi esse espírito que matou Jesus. E ele diz assim, mas resta que seja afastado aquele, agora é outra pessoa, que detém a pessoa do anticristo. Olha que interessante, o espírito do anticristo já existia, que é o espírito da mentira. E só tem uma coisa no mundo que faz oposição ao espírito da mentira, o espírito da verdade, que é o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 9. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Fala que o Espírito Santo é o espírito da verdade. E esse espírito da verdade está na igreja. Então, a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra, e é ele que detém a revelação do anticristo. Voltando ao texto anterior, sabendo que a pessoa do anticristo ainda não foi revelado, porque o Espírito Santo está na terra, mas ele será tirado. Veja, ele ainda não está na terra, porque ele detém a pessoa do anticristo.
Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o homem anticristo, o espírito maligno, com toda a eficácia do diabo, não será revelado. No entanto, continua. Então, quando o Espírito Santo for tirado, será revelado o homem, o perverso, a quem Jesus matará. Ele não vai matar a ideia, porque a linha teológica é que não tem a pessoa do anticristo, está falando só do Espírito. Não, ele vai matar a pessoa. Quando o Espírito Santo for tirado, ele é tirado porque a igreja é tirada. O Espírito Santo não mora em parede, ele não mora em cachorro, em bicho, ele mora no crente. Se o crente é tirado, ele é tirado. Ele sai junto com a igreja. Na realidade, é ele que arrebata a igreja. Ok? Você entendeu isso, essa parte. Voltando para o livro do Apocalipse, esse cavalo branco com arco não é Jesus e nem a pregação do Evangelho. Esse representa, em primeiro plano, o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo vem antes da figura, a pessoa do anticristo. Por isso que ele saiu vencendo. O mundo jaz no maligno, culturalmente diabólico. Mas, e para vencer, como a pessoa do anticristo. Então o cavalo branco já está cavalgando como espírito do anticristo. E não está cavalgando como a figura, a pessoa do anticristo. Vocês compreendem o que eu estou falando? A operação dele, os planos dele, a ideia dele, a cultura dele já está no mundo. Então nós já temos o cavalgar do espírito do anticristo. Está muito claro para os irmãos. Esse é o cavalo branco do Apocalipse. Perceba que a abertura do primeiro selo é o espírito do anticristo, a cultura hedonista, satanista, diabólica, greco-romanista, tudo que faz oposição aos valores bíblicos, cristãos, judaicos, de toda a moral do mundo. Isso é a cultura e o cavalgar do cavalo branco, que terá toda a sua eficácia na pessoa do anticristo nos 7 anos de tribulação. A abertura do primeiro selo, então, é o cavalo branco. Então, nós já temos esse cavalgar, ok, gente? O mundo jaz no maligno, a cultura do mundo é completamente absurda. Está muito... Cada vez que... Veja, ao decorrer que os anos vão passando, as coisas vão ficando mais claras. Você não tem como saber qual lado agora, fica fácil. No entanto, temos a abertura do segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, gente, ponderem todos os sinais dos cavalgares, ou do cavalgar dos cavalos. E ponderem com Mateus 24. Ponderem com o que Jesus fala sobre o princípio de dores. E vamos analisar em que fase nós estamos. E vi, aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E ali saiu outro cavalo, um vermelho. E o que nele se assentava, foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra, e que matasse uns aos outros. E uma espada, a espada representa a guerra, está claro para nós. Então veja bem, nós tivemos 2 guerras mundiais, estamos na iminência de uma outra. Nós estamos vivendo um terror. Veja, o mundo nunca teve paz, inclusive aquela parte ali da União Europeia. E a União Europeia é marcada com sangue desde quando saquearam o imperador dentro do Senado, Júlio César. Os próprios senadores esfaquearam. Então aquilo ali foi banhado com sangue. Então é um imperador romano assassinado atrás do outro, Calígula e Júlio César. E gente, aquilo não tem paz. Aquilo é sangue do início ao fim. Se odeiam, um país odeia o outro, é uma coisa terrível. Isso é histórico. Isso é endêmico. Nós precisamos entender que esse cavalo vermelho, que é o que produz guerras, Jesus não disse isso lá, que iriam ter guerras e rumores, guerras, Mateus 24. Como nós podemos dizer que o cavalo vermelho vai cavalgar só na tribulação? Vai, ali vai ser, ou seja, multiplicado o que vemos hoje, é evidente, mas
ele já está cavalgando. É esse cavalo vermelho que tira a paz do mundo e promove guerras. Que fase nós estamos hoje? Quarto, e saiu outro cavalo, né? Esse é o segundo, né? Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. Então temos o branco, que é o espírito engano do anticristo e futuramente é a figura do anticristo. Temos o vermelho, que é o que tira a paz e promove guerras e destruição no mundo. E agora temos o cavalo, verso 5, o cavalo preto. O que o cavalo preto representa? Diz assim, o cavalo preto, o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E continua, e ouvi uma voz do meio dos quatro animais dizendo, uma medida de trigo para 10 denários. Isso aqui é a figura da época medieval, das pessoas quando estavam com fome, pegar só um pouquinho, toma um pouquinho para você, foi o que José fez nos 7 anos de fome. Então aqui, ó, só uma medida de trigo é um punhadinho, com isso você faz o seu pão do dia. Ou seja, é um período de fome, desabastecimento, escassez de alimento, miséria. Então o cavalo preto, ele traz o que na terra? Crises, desabastecimento e miséria. Nós já tivemos muitas recessões. Na época mesmo de Napoleão, a Europa só comia batata. Mas elas serão intensificadas à medida que se aproxima o retorno de Cristo, o desabastecimento, a pobreza e a miséria vai aumentar. Hoje nós temos no mundo, desde a pandemia, ela atenuou esse negócio. Então nós hoje, antigamente era 13% do mundo passava fome, agora são 28%. Na realidade o mundo não tem comida para todo mundo. Não há alimento para o mundo todo. Com quase 8 bilhões de habitantes, não tem alimento para todo mundo. Essa é que é a verdade. O cavalo preto é o que destrói. E aqui é interessante que diz assim, que ele tem autoridade para trazer recessões financeiras, para trazer desabastecimento, para quebrar os países, quebrar as economias dos países e fazer com que tudo seja contadinho e sob medida. Senhoras e senhores, Jesus não usou esse termo lá em Mateus 24, falando, e haverá fome. Se você pega o cavalgar dos cavaleiros e casa eles com Mateus 24, não tenho tempo aqui, mas você deve tê-lo em casa. Você vai perceber que nós estamos exatamente nas fases que Jesus chama de dores de parto, princípio de dores, que ele usa como exemplo. A mulher grávida presta a dar luz, gemendo com dor de parto, próxima da luz, e os sinais são as guerras, os sinais são a fome. E existe um outro sinal aqui no próximo cavalo, verso 6, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, são 7 selos, no 7º selo, 7 trombetas. Nós estamos nos selos. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal dizendo, vem ver. E olhei e eis um cavalo pálido. A palavra pálido ali a gente chama de cavalo amarelo, mas na realidade não é bem amarelo. É aquele cavalo pálido de quando a pessoa está morta. É a cor de uma pessoa morta, meio amarelada. Por isso que aqui nessa versão King James usa o termo certo, pálido. Pessoa amarela. Não é esse amarelo ali, igual o Zeca está vestido. É mais, vai parecer que a cor dessa cadeira aí, eu não sei se eu estou daltônico, mas é uma cor de sem sangue. Cavalo pálido. E aqui que está um negócio interessante. Quando eu assisti, um camarada perguntou, por que sua igreja é preta? O preto representa a morte. Eu falei, e a sua que é amarela? Não, meu pinto de branco. O anticristo é montado num cavalo branco, vestido de branco. Não, mas de vermelho. Pois também. Me diga qual cor é espiritual que eu pinto, irmão. Parou de falar, não quis mais conversa comigo. Você é besta. E assim disse, ó, esse cavalo pálido, ele, olha que coisa interessante, eis um cavalo pálido, e o nome dele estava sentado, se chama Morte. O que esse cavalo traz?
Poderia ser o vermelho também. O vermelho também traz morte. Mas ele é diferente. Você vai entender que coisa assustadora. E diz assim, ó. O inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome e com morte e com animais. E aqui também está o termo pestes. Que coisa. Esse cavalo amarelo, ele é o responsável pelo coronavírus. Pela peste negra. Ele é o responsável pelas bactérias. Pela proliferação de doenças que não entendemos. Doenças inexplicáveis. Ele tem o poder de trazer sobre a face da terra todo tipo de doença, e ele é o rei da morte. Ele é tão rei da morte que o inferno segue ele. É com o cavalo amarelo que vem as pandemias, que vem a morte por fome, inanição. É o cavalo amarelo cavalgando que traz todo tipo de morte por todo tipo que imaginamos. Aonde você vê uma guerra, tem um cavalgar do cavalo amarelo, do vermelho. Onde você vê uma recessão, tem um cavalgar do cavalo preto. Onde você vê uma peste, uma pandemia, você tem um cavalgar do cavalo amarelo. É evidente que durante os 7 anos eles estarão numa manifestação muito mais evidente, que é o acúmulo de tudo isso que vivemos apenas em 7 anos. Agora, o que eu quero mostrar para você é em que fase nós estamos. Porque até o cavalo pálido, nós já falamos dos 4 cavaleiros, dá para você perceber que eles já estão cavalgando. Nós já temos terremotos, nós já temos guerras, nós já temos pestes, nós já temos tudo fome e a morte e falta de paz. Nós já temos o cavalgar dos 4 cavaleiros. Então, com certeza, meus irmãos, ao meu ver, se você concorda diferente, joga fora. Mas quando eu pego a parte apocalíptica do Sermão do Monte de Jesus em Mateus 24, Daniel 8, 9, 10 e 11, quando eu pego as cartas de Paulo, os termos apocalípticos de 1ª e 2ª Tessalonicenses, mas também as cartas de Pedro apocalípticas, para mim não resta dúvida que nós temos pelo menos 5 selos abertos, de 7. Vou te mostrar isso aqui. Abertura do 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo. Aqui que é uma coisa fantástica. Vi debaixo do altar as almas dos mortos. Aqui o 5º selo mostra a perseguição aos cristãos. Olha que coisa. Os 4 selos são os cavalos do Apocalipse. O 5º é uma perseguição. Mas quando vem a perseguição e depois de quê? Vejamos isso aqui. Eu tive que fazer uma anotação. Nem tudo a gente consegue ter de cabeça. Então, algumas a gente anota. Esse é o sabiá, né? O sabiá cantando no Jequitibá. Atos capítulo 5, versículo 12, no verso 12, eu quero te mostrar uma sequência aqui do 5º selo. Que coisa interessante. Em Atos 5, 12, nós temos um subtítulo do texto: os apóstolos fazem milagres. Muitos sinais e maravilhas realizavam entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico. O que nós temos aqui? A sequência de um poderoso avivamento, que foi Atos 2. Alright? Ou seja,
até o capítulo 5, você tem só... Qual é a fase? 20 e poucos anos. Entre o tempo de Atos 2, o derramar do Espírito, a prisão de Paulo, nós temos aí quase 50 anos. Então Paulo já foi preso idoso. Entre o tempo de Atos 2, do derramar do Espírito Santo, ao início e ao auge da perseguição, e aqui nós vamos para o versículo 17. Olha lá, verso 17. Então o sumo sacerdote e todos seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. O que nós temos aqui? No verso 12, os apóstolos fazem muitos milagres. Verso 17, a prisão dos apóstolos. Qual a sequência que nós temos aqui? Atos 2, avivamento. Pentecoste, o poder do Espírito Santo. E eles vão por todo o mundo agora e começam a pregar. Desde Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins do mundo. Ninguém segura esse povo. As multidões o seguem. O apóstolo Paulo por várias vezes tentou ir para Roma e não conseguiu. O Espírito Santo dizia, não é hora de entrar na Bitínia, não é hora de entrar na Panfilha, não é hora de ir para Roma. Ele tentou, porque não era hora dele morrer. Mas quando chegou a hora, ele foi preso em Jerusalém, ele pediu, quero ser julgado em Roma. Aí o imperador, o governador de Jerusalém falou, você é louco? Eu ia te soltar aqui, mas lá em Roma você vai perder a cabeça. Ele falou, essa é a ideia. Por favor, fecha as portas, que eu não estou afim de dançar carnaval. Ah, mas que tem uma pequena ali. Agora, olha que coisa interessante. Não era a hora de Paulo morrer. Era a hora do avanço do evangelho. Quando chegou a hora, aí ele entrou no barco e foi para Roma. Porque agora Paulo não queria só morrer. Ele tinha que ganhar Roma. E como ele faz isso? Preso. O avivamento foi tão grande dentro do Império Romano. O Império Romano tinha mais de 1 milhão de habitantes. Olha que coisa. Foi tão poderoso que dos 14 bairros, 11 eram cristãos. Se você pegar proporcionalmente, eu fiz essa proporcionalidade, fui fazer os cálculos, nós estamos falando de 78% da cidade convertida. Paulo era um cara tão louco, que tentaram tirar ele da cadeia. Uma pessoa não entende, vamos tirar Paulo da cadeia. Então Lucas estava na casa de Priscila e Áquila, e foi tentar libertar Paulo, falou, vocês estão loucos? Minha hora agora é de ganhar os presos. Voltem para casa. Só pretorianos, que são soldados de elite, ele ganhou 14 mil. E o homem preso. A coisa foi tão poderosa em Roma, que a saudação das cartas era o seguinte, todos os santos vos saúdam. Paulo dizia, inclusive os de dentro do palácio da casa de César. De quem que ele está falando? Ele está falando dos soldados, ele está falando dos aristocratas, e ele está falando dos escravos. Então aquele momento, era o momento de salvar todos. A coisa foi tão tremenda que tinha crentes que se vendia como escravo para poder ganhar os escravos. Você está doido ou não? Qual é o meu tempo agora? É momento de me vender como escravo. Diz a Bíblia que eles recusavam ser livres. Por quê? Cada um tinha uma missão. Seu chamado é para cadeia, então vai preso. Seu chamado é de escravo, então vira escravo. Seu chamado é de soldado romano, então vire um. Que coisa. Quando eu falo sobre isso, como a igreja é perseguida, e aonde entra o avivamento nessa fase, eu me lembro do avivamento morávio. Em 1400, início de 1400, Deus levantou um moço chamado John Hus. E John Hus é um pré-reformador que começou a pregar
o que é hoje República Tcheca, antiga Praga, hoje é Praga também. O que é hoje República Tcheca ali. Ele começou a pregar sobre arrependimento e santidade e veio um avivamento sobrenatural. Savonarola em Florença. Só que John Hus começou a pregar contra a luxúria e ele partiu para um lado que foi perigoso na época, que é contra o clericalismo. Porque quando você prega o sacerdócio universal do crente, que ele tem acesso a Deus, que ele não precisa de ninguém para chegar até Deus, você está pregando contra papado. Aí você vai morrer mesmo. E agora John Hus começou a pregar. O que acontece? O Papa queima ele. Esse homem recebe um apelido de pequeno ganso, porque ele profetiza. Lutero, como também Savonarola profetiza, também foi queimado em Florença, e John Hus diz: hoje vocês queimam esse pequeno ganso, mas daqui 100 anos vai vir um enorme cisne, que vocês não vão conseguir queimar. Aí ele profetiza Martim Lutero. 100 anos depois, vem Martim Lutero. O problema é que todos os que ganharam, foram salvos, se arrependeram e receberam a palavra através de John Hus, se tornaram russitas e começaram a ser perseguidos. Através de John Hus vem um movimento chamado pietista, não é petista, é pietista. Pietistas é a turma de irmãos devotos à santidade, à vida de oração, a vida de fervor espiritual que a Igreja Católica era contra. E esse turma, onde se juntavam, eram perseguidos. E eles se tornaram milenários, centenários, né? Porque são os russitas, aonde iam eram perseguidos. Detalhe, quando eles chegam ali no norte da Alemanha, o que era antigamente Bavária, que é hoje Bavária, antigamente era Morávia, eles fugindo das inquisições e sendo queimados e assassinados, um conde chamado Conde Zinzeldorf, ele dá um pedaço de sua fazenda muito grande para esses russitas viverem em comunidade por causa da perseguição. Agora já estamos falando de 1700, pós-reforma. Nesse período pós-reforma, a igreja recebeu muita doutrina com a reforma, mas não recebeu fervor, e ela esfriou completamente. Esses russitas encontram descanso na fazenda do conde Zinzeldorf. Zinzeldorf já tem uma outra linhagem, ele é da linhagem pietista, crê na oração, crê na santificação, crê na busca por Deus. E aí o problema é que você junta ali esses russitas, eles eram crentes de tudo que é tipo igreja, anabatista, presbiteriano, luterano, então cada um tinha um jeito de crer. Imagina a confusão que foi. Começaram a construir e viver suas comunidades. A coisa era tão grave entre os morávios que um terminava o culto e ia para a porta da igreja do outro xingar o outro de herege. É mais ou menos o que a gente faz no Facebook hoje. É ou não é? Jogava pedra, seu herege, você vai para o inferno. E aquilo foi entristecendo tanto o coração de Zinzeldorf. E Zinzeldorf começou um período de oração, de madrugada, falando: Senhor, eu dei a terra para esses crentes, mas eles vivem brigando. Eles não se dão. Que raio de crentaiada é essa que serve a Deus? E assim, é o tal do roubar membro do outro. O tal de falar mal da igreja do outro. Isso que era uma comunidade pequena. Só que um dia Deus deu uma direção para Zinzeldorf. A terra é sua? Faz esse povo assinar um tratado que para viver na sua terra não pode fazer isso, aquilo outro, senão sai fora. Só que o povo não queria ir embora, porque senão eles seriam mortos. Eles eram protegidos do conde. O conde chegou um dia e falou assim: é o seguinte, para viver na minha terra, se falar mal do outro crente, vai ser mandado embora. Se não sei o que, e fez todo mundo assinar uma carta. De que iriam conviver em unidade, e que todo dia iriam orar juntos, e ler a Bíblia juntos. Senão não podia ficar na fazenda dele. Bom, eles não tinham alternativa. Aceitaram. Ali começou, através do conde Zinzeldorf, ele montou uma torre, a primeira torre, 24/7, oração 24 horas, por 7 dias na semana. A ideia era que eles orassem um pouco, eles foram obrigados, no início eram obrigados, mas aquilo desencadeou, gente, o maior avivamento da história. E até os morávios nunca tinha existido missões. Eu falo missões transcultural, entrar no outro país, pegar a cultura do outro país, ganhar Jesus em outro país. Isso nunca existiu.
Os morávios são chamados pais das missões modernas transculturais, que passaram a estudar culturas, porque eles começaram com 3 coisas. Qual foi o segredo do avivamento de Atos? Qual foi o segredo do avivamento dos morávios? 3, basicamente, coisitas. Primeiro, se uniram. Não há avivamento sem unidade. Você quer ver um lugar onde o Espírito Santo entristece? É quando tem confusão. Atos dos Apóstolos era o coração e a mente de todos. Antes deles começarem a orar, eles se uniram para orar. Então hoje você tem avivamento da Assembleia, avivamento da Batista, avivamento da Quadrangular, cada um tem um avivamento à la carte. Não, aqui na minha igreja o avivamento é assim, eu quero X tudo, mas não gosto de milho. Não gosto de ovo. Eu quero um avivamento do meu jeito. É porque na minha denominação eu não creio dessa forma. Não vai vir avivamento. Enquanto nós não colocarmos de lado as diferenças, em primeiro lugar, teológicas. Estava pregando em Porto Alegre, veio uns irmãos. Pastor, agora, eu amo tanto ouvir alguns pregadores, mas eu estava ouvindo o pastor David Show, e a minha igreja crê diferente do pastor Show. Será que ele é salvo? Irmão, eu queria avançar na mulher. Eu falei, você está falando do cara que ganhou a Coreia do Sul praticamente inteira para Jesus, só a igreja dele 1,5 milhão de almas, um cara que orava mais de 5, 6 horas por dia, e você já ganhou quantas almas? Talvez meu filho. Eu falei assim, como você chegou à conclusão de que você pode julgar se pastor Show é salvo ou não? É porque você tem uma ideia teológica, filosófica disso. Você sabe, o avivamento não vai vir. Uma pessoa quando se converte, ela não quer saber se você é calvinista, arminiano, taxista, se você é o que lá, sei lá, se você crê que Jesus vem antes, depois, no meio. Ela quer saber da cruz. Sabe, uma das coisas que o diabo pegou e jogou a igreja no meio da confusão e que virou Babilônia, uma é política. Ninguém se acerta mais. A outra é a teologia. Porque a teologia, ela só é bênção quando ela é regada de fervor. Senão é puro ego. Avivamento é teologia pegando fogo. O conhecimento, ele só será bênção para você se ele é acompanhado de uma vida piedosa de oração. Senão é puro ego. E a pessoa tem gente, só tem uma verdade no mundo. Existe a verdade e a sua opinião. Mas enquanto nós ficarmos, porque a sua igreja, porque isso, porque aquilo outro, e fazendo um videozinho para mostrar que o outro tem a verdade, você não vai vir avivamento. Não existe avivamento sem que a igreja seja unida. Na Colômbia, em Cali especificamente, as igrejas eram uma briga terrível, e o narcotráfico fuzilava pastores toda semana. Quando as igrejas se uniram e colocaram de lado as diferenças e brigas, o fogo veio. Por que nós pensamos que a minha fé é superior à do outro? Porque eu creio assim, é muito... Irmão, você consegue imaginar um orgulhoso orando? Senhor, eu me agradeço. Preciso de mim. Quão grande és mim. Quão grande sou eu. O cara arrota em línguas. Eu consigo ver que tipo de oração faz um orgulhoso. Eu sei. Ele começa com justiça própria. Senhor, fulano fez, fulano fez, fulano fez. Lembra do cara? Obrigado que eu não sou pecador como ele. Essa é a oração do orgulhoso. Quando você começa a perceber aqui, vamos entender o segredo para o avivamento moraviano e o segredo para o avivamento de Atos e de todos os avivamentos. Começa com deixar de lado as diferenças. Esse é só o início, porque unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é todo mundo vestir
uniforme, uma farda. Isso não é unidade. A unidade também ela tem regras. Não vou falar sobre isso, mas a igreja tem que saber com quem ela faz unidade e com quem ela não pode fazer. Você não pode ter unidade, por exemplo, com quem é idólatra. Unidade com quem ama o pecado. Paulo diz a esse nem saudeis. Com crente que conhece a verdade, mas prefere viver a prática da injustiça. Esse você não tem unidade. Você tem unidade com os irmãos que professam a mesma fé, creem no mesmo Cristo, servem o mesmo Deus. Mas eu não vou falar sobre o quesito unidade agora, porque há situações que a Bíblia diz que você não pode ter unidade. No entanto, não é só unidade. Não é só a igreja se unir. Eu acho bonito esse movimento agora. Mas será que quando passar a política vão continuar orando e jejuando e buscando assim? Será que, eu gostaria muito que a igreja se esforçasse buscando por avivamento, igual ela está esforçada agora. Aí o negócio funcionaria. Se ela usar da mesma força, o mesmo esforço, meu Deus do céu. Se unir do jeito que está, maravilha. E tem que se unir mesmo. Não estou questionando a fato de unir. Eu quero dizer o seguinte, vamos nos unir também para buscar avivamento e salvar pessoas da mesma forma? Porque aparentemente agora todos estão falando a mesma língua e deixar de lado as diferenças. Entenderam? Vocês entendem o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando aí? Em prol de um bem comum, ninguém quer nem saber a teologia do outro. Maravilha, bacana. É assim mesmo. Agora, a segunda coisa que aconteceu no avivamento morável, era para ser uma coisa obrigatória, mas eles se reuniam para orar. Gente, foi 100 anos. 100 anos de 24 horas de oração. De onde John Wesley se converte? Vou te explicar, porque a terceira coisa, quando o povo se une, eles oram, e quando oram, vai ter uma terceira coisa que nós lemos aqui. A primeira fase do avivamento é o derramar do Espírito Santo. E agora esse povo orando tem uma outra e a mais radical de todas as fases, que aconteceu em Atos. Eles foram, obedeceram o ID, porque eles estão tão apaixonados pelas experiências que eles têm, que foi ali com os morávios em 1700, que eles começam a orar em línguas, profetizar. Nós temos muito relatos deles tendo visões de Jesus, tendo revelações, profetizando, e etc, e etc. E aí acontece um negócio tremendo. No final das contas, eles começam a se vender como escravos, igualzinho à Bíblia. Gente, é chocante. E agora John Wesley está dentro de um barco, desanimado, vindo da Geórgia, missionário na Geórgia, diácono da igreja anglicana, não ganhou uma alma, e o barco começa a afundar. Ele estava vindo como missionário, e um grupo de morávios estava indo como escravos. Eles se vendiam como escravos. E agora o barco começa a afundar. E enquanto o barco vai afundando, John Wesley fica com medo de morrer. E medo, era crente. Mas ele olha e vê uns irmãos orando em língua e cantando. Nesse dia ele percebe que ele não era crente. Quem tem medo de morrer não é crente. John Wesley entra em crise e chega lá, escuta, vocês não estão com medo de morrer? Ele falou, o quê? A gente se vendeu como escravo e tem medo de morrer? John Wesley entra numa crise tão grande, que quando ele chega na Inglaterra, ele vai visitar a cidade lá dos morávios, ele vai visitar aquele interior da Alemanha, e ali ele recebe o fogo de Deus, e depois desemboca isso na Inglaterra e varre pelo mundo. Por quê? Porque um dia, ali começou tudo. Nós estamos aqui porque um dia um grupo de irmãos abandonaram a indiferença, abandonaram as intriguinhas e começaram a orar, e depois eles começaram a ir pregar o evangelho e fazer missões. Ao nível mais radical, pais venderam os filhos, maiores de 18 anos, como escravos. Nós estamos aqui, dali nasceu as missões, não existia. Você já imaginou?
Se esse povo não tivesse se vendido para os barcos negreiros, que o Brasil na época era exportador de barcos negreiros, você sabe a história. Então eles começaram a ir para as Américas, a ir para onde puderam ir como escravos. Qual era o intuito? Pregar, senhoras e senhores. Hoje eu penso como a igreja reage. Vou falar pela minha amada esposa. Então agora, não vou falar qual país, vocês sabem qual, mas agora está sendo gravado. Que eu fui ameaçado de morte. Não aparece aqui, mataram 2 lá, jogaram o corpo no lixão, mandaram foto, não aparece que você morre. Então veja, quando eu falei, minha esposa falou, credo amor, eu falei, é assim que a gente trata morrer por Cristo? Credo. Credo, pastor. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa, eu estou pronto. Eu não tenho medo. Na realidade eu até quero. E quando chegar o dia eu vou falar, Senhor, demorou muito. Se isso chegar, chegou, eu fui preparado para esse dia. E agora sabe como os crentes hoje lidam com esse fato? Ui, pastor, Deus o livre, é assim. Você sabe que dali que surgiu a frase que todo mundo repete, canta ela, porque quando John Wesley perguntou para eles, como vocês se vendem como escravos? Eles falam assim, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. É nesse contexto que o sal é tempero do mundo. Jesus deixou claro que se a igreja não for perseguida, se não tiver mártire, o sal para nada presta. É isso, pastor, quer ser sal do mundo? É. Ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem. Então a perseguição ela tem muitos níveis. Primeiro nível de difamação, disserem todo mal contra vós. Ou caluniando, tem também um nível psicológico. Mas tem um nível mais radical, que é o nível de matar mesmo. Gente, essa perseguição nós já temos. Nós não temos aqui, é o nível radical, de matar o cara por amor a Cristo. Mas nós já temos a perseguição filosófica, a zombaria, o escarnecimento. Isso aí tem desde do colégio. Lá na escola dizia, ô crentinho, aleluia, farinha no prato, bolo na cuia. E lá vai um crente. Você vê isso na televisão, você vê no escárnio, brincando com Jesus. Então já existe a perseguição filosófica, ideológica, a perseguição de escárnio, mas ela tem um nível mais terrível. A Bíblia diz, chegará o dia em que as pessoas irão matar vocês, pensando estar fazendo um favor a Deus. Todo muçulmano crê nisso, ele pensa estar fazendo um favor a Deus. Então escute bem o que eu estou lhe dizendo, escute bem. Guarde, para você nunca mais esquecer, você e os milhares que nos assistem. A perseguição começou na Ásia, como o Evangelho. O Evangelho corre mais que a perseguição. Ele chega antes, depois dele a perseguição. O Evangelho começou na Ásia e correu. Depois veio a perseguição começou na Ásia e correu. O Evangelho veio para a Europa e correu. Agora a perseguição ideológica chegou na Europa e correu. Agora o Evangelho veio para as Américas e está correndo. A próxima agora é a perseguição. Olhe para mim, há 2 meses atrás, queimaram igrejas no Chile, aqui do lado. Não tem um país nas Américas que hoje não tenha um tipo de perseguição. O Brasil é o último bastião da liberdade e, entre aspas, que não há mais liberdade. Por exemplo, se você pega a Ásia, então a Ásia você tem Coreia do Sul, você tem, Coreia é liberdade religiosa, mas Coreia do Sul é o número 1 hoje em perseguição. Você tem 400 mil cristãos presos, você tem 80 mil presos em gaiola. Você sabe como é que um cristão cultua na Coreia do Norte? Vou te contar. Nas florestas, escondidos, sem nenhuma luz, em toda a penumbra. Por quê? Para que ninguém veja a face de ninguém, para correr o risco de um desistir lá e trair. Então eles não podem se conhecer para ninguém entregar ninguém.
Então há uma história da Coreia do Norte, e vocês sabem, nós temos uma agência missionária, nós trabalhamos com missões a vida toda. Você tem um pastor que é missionário. São 70 e poucos países. Hoje estava vindo de Porto Alegre. Do meu lado o rapaz, você sabe, tem gente que gosta de puxar assunto. E eu com sono, e o cara puxando assunto. E ele falou assim, rapaz, eu estou viajando. Você está vindo da onde? Eu falei, bom, como você veio de Porto Alegre. Ele disse assim, pois é, rapaz, é que para mim, o meu trabalho, eu lido com todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul está debaixo da minha responsabilidade, do meu trabalho. Então, minha função na empresa é todo o estado. Ele falou, e você? Eu falei, como que eu vou te explicar isso? A sua é o estado do Rio Grande? E o seu patrão? Eu falei, o meu também, ele me dá muita coisa para fazer. E o seu é qual estado? Eu falei, olha, é estranho eu te explicar, porque o meu patrão não me deu um estado. Então você vai para onde? Ele falou, olha, já são 70 países. Ele falou, como tudo isso? Eu falei, rapaz, não dá para te explicar, deixa isso para lá. Estou te falando. Eu durmo num país e acordo em outro. Ué, você vê o Luciano Subirá, estava ontem na Itália, hoje de manhã está em Portugal. Tem gente que não entende esse negócio, não dá para você sair explicando. Só sei dizer para você que é mais ou menos assim. Minha família está dentro do carro, indo para São Paulo para passar uma semana comigo enquanto prego. É assim. Senão você não vê a família. E tem gente que pensa que isso é passeio. Vamos passear comigo, você não aguenta uma semana. Tem uns aqui que começou e desistiu. Aí, ó. Olha, ó. Não aguentou o tranco. Hoje você fala, morre o papagaio, o periquito. Ah, pastor, veja bem, esse aqui, o Zega, tem uns aí, ó. Estou brincando, brincadeira, Claudinho. Sempre estão dispostos a servir. Mas tem hora que o meu filho perde arrego com 19 anos. Ah, pai, eu queria ficar em casa. Então deixa eu te falar uma coisa. O evangelho corre. Ele tem uma velocidade mais rápida, mas a perseguição vem atrás. Como nós lemos o texto, por causa de ciúmes, inveja e o espírito do anticristo. Então olhe bem para mim. Qual fase nós estamos agora? Avivamento. Por que o avivamento é necessário? Eu te explico. Porque se não tivesse o avivamento de Atos 2, eles não suportariam a perseguição 20 anos depois. Eles apostatariam. O Espírito Santo os enche e mantém você de pé quando vem a perseguição. É por isso que eu estou pregando. Se o avivamento não vier, ninguém ficará de pé. Nós precisamos nos encher do Espírito urgente, antes que comece uma terrível... Gente, olha para mim. Todos os sérios pastores do mundo estão prevendo, todos os sociólogos, uma terrível perseguição em 10, 15, 20 anos. Agora no Ocidente, porque no Oriente e Ásia ela já existe. E de morte, de matar. Então você já vê hoje a raiva. Aqui em Curitiba o camarada invadiu a igreja. Hoje é de forma ideológica. Cassaram o mandato dele. O STF devolveu. Vocês sabem da história ou não? Isso é o quê? Pandemia. Foi um ensaio. Ensaio. As pessoas não entendem que o espírito do anticristo já está em ação. Ou você busca Deus agora e se enche de Deus agora, ou você não vai ficar de pé. Essa frieza espiritual sua tem um nome daqui 10 anos: apostasia. Quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, é aquele que aguentar a perseguição, que aguentar a pressão psicológica, que não negar a sua fé. Quando a Bíblia diz que os covardes não entram no reino de Deus, é o covarde que nega ele mediante a perseguição. Covarde! Ser fiel até a... Ser fiel até a... Então seja honesto. Quem não está pronto para morrer por Cristo hoje é porque não está vivendo com Ele.
você tem uma experiência religiosa e não com Deus. Se você não aguenta suportar um copinho de cachaça, sair da cama para vir num culto, você acha que você vai aguentar um tapa? Você não consegue resistir ao pecado, vai resistir perseguição? Por isso que nós precisamos de um novo Pentecoste. Porque aqueles que estiverem com fervor, nem o calor do fogo calou a boca deles. Precisamos do fogo do Espírito Santo. Senão não ficaremos de pé. Então em que fase nós estamos hoje? Pré, grande, extra, mega, ultra perseguição. Para que serve o avivamento? O avivamento é para você suportar. Eu não sei o que virá daqui 20 anos. Não é a minha mensagem. Como eu disse para o meu filho que estava pregando, falei, Jean, pregue avivamento. Porque é a mensagem que Deus nos deu. E depois disso, falei, não sei quem que ele vai levantar para falar sobre isso. A minha mensagem é de esperança, porque avivamento é de esperança. O Senhor vai te encher, seus filhos serão salvos, seus filhos serão profetas. Essa é a minha mensagem. Mas eu sei o que vem depois. Mas não é a minha mensagem. Mas você tem alguma dúvida que o avivamento precede perseguição? E você tem alguma dúvida que a igreja é arrebatada no meio do calor da perseguição? Pastor, e a tribulação? Aí é depois. Então, por favor, acha para mim, eu acho que é Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Deixa claro da perseguição moral. Marcos 9 alguma coisa, Jairo, vê para mim. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando disserem todo mal contra vós, vos perseguirão, o pai entregará o filho, vocês serão levados ante os governadores, por causa da minha causa. Começa aquela perseguição, psicológica. O irmão Yun, pastor na China, veio ao Brasil. E esse homem estava tão cheio de Deus, foi pregar aqui na Batista Shalom, do pastor Dilon Vergara. Ele falou, eu sei que vocês aqui no Brasil estão orando para a perseguição na China, acabar, na Coreia do Norte, acabar. Parem de orar. Nós estamos orando para vocês serem perseguidos. O povo falou, por quê? Porque a perseguição depura. Ela separa. Bode de ovelha só fica de pé quem está cheio do Espírito. O resto debanda tudo. O sexto selo, põe o sexto selo, começa a tribulação. Aí começa os elementos dos céus se desfazendo, casando o que o apóstolo Pedro diz, o que Jesus fala também em Mateus 24, 30. E casa certinho com o texto. Então surgirá no céu o Filho do Homem. Mateus 24, 30. Mas Apocalipse. Apocalipse 6, lá na abertura do sexto selo. E o sétimo já é as 7 trombetas. Então em que fase estaríamos hoje, dependendo dessa linha escatológica que eu estou falando? No quinto selo. E o avivamento está entre o quinto selo, que é a grande e extrema perseguição,
ele vem antes disso. Então hoje nós estamos na fase do avivamento. E vi quando abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. E o sol ficou escurecido. Joel 2:30 também fala disso. Então aqui nós já temos uma mudança de coisas naturais para coisas sobrenaturais. E aí casa com o texto de Mateus. Peço que você faça esse exercício em casa, que você vai entender certinho. No sétimo selo, aí, ó, lua vermelha, sol escurecido, está falando de eclipse, as luas de sangue, eu já preguei sobre isso também. Mas a abertura do sétimo selo. A abertura do sétimo selo são as 7 trombetas. E aí começa a tribulação. Aqui no sexto selo começam os 7 anos. Nesse caso aqui o anticristo já foi revelado, olha lá, as estrelas cairão do firmamento e etc. No verso 15 você vai entender como que é certinho. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, generais, ricos, poderosos, todos, enfim, escravos, buscaram esconder-se nas cavernas e rochas das montanhas. Já é a tribulação, 7 anos. O que acontece? Então passaram a gritar para as montanhas: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e a ira do cordeiro. O termo ira do cordeiro é o termo para os 7 anos de ira do cordeiro. Então no sexto selo, não temos dúvida, isso é unânime, que estamos dentro de 7 anos de tribulação. Se nós somos uma linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, nós cremos que a igreja não está na terra a partir desse sexto selo. Mas se a igreja já está sendo perseguida e o quinto selo está aí aberto nessa perseguição da igreja, nós estamos na fase agora de Atos 2, receber o fogo do Espírito para não apostatar mediante a grande perseguição. Buscai ao Senhor. Dancing in the night, lost in rhythm tight, heartbeats take the flight, love sparks ignite, stars above us shine, euphoric feelings climb, held in beats of time, harmony so fine, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love. Moonlight on our skin, where dreams do begin, melodies within, hearts forever kin. In the rhythm's trance, every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love. In the rhythm's trance, every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love.
enquanto se pode achar. Olá, gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Já tem algum tempo que nós estamos realizando a Escola Integral de Profetas. Muitas pessoas têm saído dessa Escola Integral de Profetas capacitados. Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados, muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-lo. E agora, nos dias 12 a 15 de novembro, estaremos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, promovendo a Escola Integral de Profetas. O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, preparando e capacitando você para o ministério. Não só líderes, todos que quiserem participar da Escola Integral de Profetas podem participar. Serão 4 dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo. Toda essa escola é preparada para você. Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes, também professores. Teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério. A inscrição é pelo meu site, hernanisantos.org, e ali você vai fazer a sua inscrição. Tem vários tipos de inscrição, desde o alojamento a um apartamento. Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento. Você tem essa modalidade também. Foque no que Deus vai lhe dar, no que Deus vai dar a você, na capacitação, naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai ouvir. Serão dias sobrenaturais do poder de Deus. Você é o meu convidado, te aguardo lá.